Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de programação. Na aula de hoje nós vamos dar sequência na aula passada. Então, abram o seu Visual e abram o arquivo que vocês criaram da aula passada. Ou vocês também podem abrir o arquivo que eu disponibilizei para download. Vindo aqui no Visual, eu já estou com o código da aula passada e a gente já pode ler em sequência. Só relembrando, na aula passada a gente falou sobre o comando escreva, que imprime coisas na tela para a gente, sobre o comando leia, que lê o que a gente escreve no nosso programa e salva uma variável, e falamos também sobre variáveis, que são espaços na memória onde a gente pode armazenar dados. Falamos também sobre essas palavras reservadas aqui, e agora nós vamos poder dar sequência às nossas aulas. Bom, hoje vamos nos focar mais no conceito de variável. Vamos entender melhor o que é uma variável, como ela funciona e seus vários tipos. Em primeiro lugar, como eu disse na aula passada, uma variável é um espaço de memória. Ou seja, a gente vai na memória, reserva um espaço nela e lá a gente pode salvar coisas. Esse espaço de memória ele deve ser muito bem definido, seu início e seu fim, e também esse espaço de memória deve receber apenas um tipo de dado. Ou seja, você não pode misturar coisas diferentes no mesmo espaço de memória. Outra coisa que você também deve saber sobre variáveis é que, como o nome diz, o seu conteúdo pode mudar. Então, no nosso caso aqui, o que a gente fez semana passada, eu utilizo essa variável apenas uma vez. Eu pego o nome que o usuário escreve aqui, salvo ele nessa variável, e em seguida uso essa variável para imprimir uma mensagem na tela. Porém, aqui, mesmo antes ou depois, a gente pode substituir o conteúdo dessa variável por outro. Como o nome diz, esse é um conteúdo variável, ele não é fixo. Então, isso é algo que é bom você ter em mente. Certo. Agora vamos entender esse negócio aqui de caractere. O que é um caractere? O caractere, se a gente descer aqui, para a gente ter alguns exemplos, é uma letra. É, como o próprio nome diz, um caractere. Pode ser uma letra, um número, etc. Tudo isso é um caractere. No nosso caso aqui, um caractere tem um conceito um pouco mais amplo. Ele pode ser uma letra, um número, também pode ser uma frase, pode ser um texto. Enfim, caractere aqui pra gente tem um sentido de texto, um conjunto de letras que vai ter algum sentido ou não. Isso vai depender de você. E com isso a gente já pode começar a entender como funciona uma variável. Vamos fazer um paralelo e vamos pensar, por exemplo, em caixas de sapato. Imagina que cada variável que você tem é uma caixa de sapato. Cada caixa de sapato vai ter um tamanho. E o sapato que vai ser colocado dentro dessa caixa, ele precisa ter exatamente o mesmo tamanho da caixa. Se ele for maior, ele não vai caber dentro da caixa. Se ele for menor, ele não vai se encaixar muito bem, então ele vai ficar com folgas. Não vai ficar bacana ali dentro da caixa. Você também não pode colocar. Então tem que ser algo que encaixe perfeitamente ali. Se a caixa é do tamanho 45, o sapato tem que ser do tamanho 45, de modo que os dois sejam totalmente compatíveis. Para as variáveis vai ser a mesma coisa. Quando você cria uma variável do tipo caractere, ou seja, uma variável que foi feita para armazenar texto, você só pode colocar texto dentro dessa variável. Se você tentar colocar outra coisa dentro dela, vai dar pau no seu programa. E você não quer isso. Então, como a gente viu aqui, em uma variável do tipo caractere, a gente pode estar armazenando o nome da pessoa, por exemplo. Mas e se a gente quiser armazenar um número? Como que a gente faria isso? Como eu disse, uma variável do tipo caractere, ela aceita números, porque números também são caracteres. Só que tem um problema. Esse número é guardado como se fosse um texto. Então, não tem como você fazer, por exemplo, uma soma de textos ou uma divisão de textos. Isso não é uma coisa que é possível. Então, para isso, a gente tem um tipo especial de variável, que é o que a gente vai estar criando aqui agora. Em primeiro lugar, vamos imaginar uma situação problema para que a gente possa aplicar isso. Por exemplo, esse código que a gente fez aqui, digite seu nome e aqui embaixo ele exibe o nome, foi um bom exemplo para a nossa variável nome. Mas agora eu quero algo diferente.
Eu vou criar um programa que peça várias informações para o usuário e em seguida dê um relatório dessas informações para o usuário. Então, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, ele vai pedir o nome para o usuário. Depois, ele vai pedir a idade do usuário. Para que a gente possa salvar a idade dele, nós vamos precisar de uma variável do tipo inteiro. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma aqui. Então, o nome da nossa variável vai ser idade. Vamos colocar os 2 pontos, como foi na outra. E vamos colocar aqui o tipo dela, que será inteiro. Em seguida, nós vamos mudar aqui o conteúdo desse escreva. Nós não queremos mais isso daqui. A partir de agora, ele também vai ser uma mensagem que vai pedir para o usuário digitar algo. Então, a gente vai colocar aqui, digite a sua idade. Idade. Como a gente viu na aula passada, a gente consegue fazer a leitura de dados com o comando leia. Então, a gente vai colocar aqui, leia. Abrindo parênteses, e aqui a gente passa a variável que a gente acabou de criar, idade. Bacana. A partir de agora, a gente já tem um programa um pouco mais complexo, com 2 variáveis que pede 2 tipos de dados para o nosso usuário. Agora, eu quero que esse programa exiba esses dados para a gente na tela. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando, o comando escreva escreve coisas na tela, então a gente vai usar ele. Então, escreva. E aqui eu vou colocar relatório. Aproveitando a deixa, vou apresentar para vocês uma variação do comando escreva, que é o escreval. Os dois são exatamente iguais, têm a mesma função, escrever o que está dentro das aspas na tela. E também aquele esquema que você coloca vírgula e a variável. A única diferença é, quando você usa o escreva, após escrever o que está dentro da variável, o cursor da janelinha preta vai ficar aqui na frente, na mesma linha. Quando você usa o escreval, depois de escrever isso daqui, ele pula para a linha de baixo, que é o que eu quero que aconteça aqui. Então pode ser útil em alguns casos, como é o que vai acontecer aqui. Essa é a única diferença deles. Pode ser útil, como eu disse. E é bom você saber esse tipo de coisa. Indo para a linha de baixo, eu vou usar o escreval novamente. E vou colocar aqui, nome, 2 pontos. E a gente vai exibir o nome do usuário. Novamente o escreval. E a gente vai colocar idade, 2 pontos. E vamos colocar aqui na frente a idade do nosso usuário. Se a gente executar o programa agora com a tecla F9, nós vamos ter aqui, digitar o nosso nome. Bacana. E agora nós temos que digitar a idade. Eu vou colocar a minha idade aqui. E olha só, ele escreveu para a gente o relatório. Como eu disse, ele pulou para a linha de baixo e colocou aqui, nome Lucas, idade 20. Bacana, era o que a gente queria. Podemos fechar. E com isso nós já descobrimos mais um novo tipo de dado, que é o tipo inteiro. Agora, algumas coisas que vocês precisam saber. Como eu disse, você não pode colocar dentro de uma variável de um tipo x uma coisa que é do tipo y. Ou seja, não tem como eu colocar, por exemplo, uma letra em uma variável que é do tipo inteiro. Por que isso? A variável do tipo inteiro ela vai receber apenas números. E se você notar esse inteiro, vem lá do que a gente aprendeu nas aulas de matemática, sobre o conjunto dos números inteiros. Então, uma variável do tipo inteiro vai poder receber números que sejam 0, 1, 2, 3, etc. daí para frente. Também vai poder receber números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e daí para frente. Se você colocar letras aí, não faz parte do nosso conjunto. Nem números reais, ou seja, números de ponto flutuante, por exemplo. 1,5, 19,22. Esses são números reais, que tem uma casa decimal depois da vírgula. Esse tipo de número não pode ser usado dentro da nossa variável que é do tipo inteiro. Depois a gente vai ver um tipo especial para esse tipo de número.
Mas por enquanto saibam que dentro do tipo inteiro a gente só vai poder usar números inteiros. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso programa. O que acontece, por exemplo, no nome, como é do tipo caractere, como eu tinha dito para vocês, se eu colocar número aqui, vai funcionar, porque esse número será salvo como caractere. Então vamos colocar aqui 12 como meu nome. Como vocês podem ver, funciona normalmente. Agora vamos tentar o contrário, que é colocar uma letra para a idade. Por exemplo, C. Olha só, deu um problema, porque o tipo inteiro ele não aceita letras, ele aceita apenas números. Então a gente pode fechar aqui e terminar a execução do programa. Bom, pessoal, agora a gente já pode ver mais um tipo de dado que a gente vai estar utilizando aqui no nosso programa. O que a gente pode querer pegar do nosso usuário agora? A gente pode querer, por exemplo, o peso dele. Então a gente vai colocar aqui, escreva e digite o seu peso. A gente vai usar aqui o nosso layer, só mudando aqui. E bacana, a gente precisa de uma variável para a gente salvar o nosso peso. Nós só temos duas aqui e elas já estão sendo usadas. Então a gente precisa criar uma nova variável. O nome dela será peso. Dois pontos. Qual será o tipo dessa variável? Vamos pensar. Peso é um número. Bacana. Então a gente não vai utilizar caractere. Sendo número, a gente pode pensar em utilizar inteiro. Mas vamos pensar um pouco mais. No caso de idade, a gente usa o inteiro porque a gente sempre tem uma idade inteira. 20, 25, 30, 40. A gente não tem 42,7 anos. Isso não acontece. É 42, sempre o número exato. Agora, no caso de peso, a gente pode ter casas decimais. A gente pode pesar 8,50 kg, 22,70 kg. Ou seja, não são números exatos. Para isso, a gente tem um tipo especial de dado, que é o tipo real. Não é real do tipo de dinheiro, não é real do tipo de realeza. Real vem do conjunto dos números reais, ou seja, o tipo real aceita números que sejam com vírgula, 1,2, 22,5 e etc. É para isso que a gente vai estar usando. Porém, aqui vem uma coisa que é interessante falar para vocês. A gente está acostumado no nosso dia a dia a sempre colocar números com vírgula. Como eu disse aqui, 1,2, 22,5, por exemplo. Na computação, a gente não utiliza vírgula. É meio que um padrão que números reais sejam representados com ponto. Então, se no nosso mundo real a gente iria dizer 22,5, aqui nós colocamos 22,5. Por que isso? Como vocês viram aqui embaixo, tem muitos casos onde a gente coloca vírgula para poder separar coisas. E se a gente fosse colocar vírgula aqui nos números reais também, poderia dar problema nos nossos programas e seria bem mais difícil fazer a lógica do programa. Por isso que virou meio que uma convenção a gente utilizar ponto. Certo, pessoal? Com isso esclarecido, o nosso programa vai continuar normalmente aqui. A gente vai usar a variável peso e aqui embaixo a gente vai criar uma nova linha para o nosso relatório. Então, escreval. Vamos colocar aqui peso, dois pontos, vírgula, peso. Agora, quando a gente executar o nosso programa, vamos lá, a gente coloca nome, a gente vai colocar a idade e a gente vai colocar o peso, que vai ser aqui no meu caso, 22,2. E aqui a gente tem o nosso relatório, nome Lucas, idade 20, peso 72,2. Agora vamos ver como a gente fez com a variável do tipo inteiro. Vamos ver os problemas que podem acontecer com a variável do tipo real. Colocando aqui o nosso nome, qualquer coisa, idade, qualquer coisa. Vamos lá. Vamos colocar uma letra para ver o que acontece. Olha só, tivemos um problema. Não podemos usar letra. Se a gente tentar então colocar um número com vírgula, 10,5. No nosso caso aqui, nesse programa, ele entende que a vírgula está querendo dizer que é um número fracionário.
Porém, é apenas para o caso desse programa aqui que trata as coisas de uma forma bem simples. Se fosse uma linguagem de programação de verdade, ela jamais iria acertar essa vírgula aqui. Tanto é que, se vocês derem uma olhada aqui embaixo, ele transformou a vírgula que a gente digitou ali em um ponto. Então, já fiquem avisados que sempre que a gente for trabalhar com o número real, a gente vai representar as casas decimais, depois da vírgula, com o ponto. Outro teste que a gente pode fazer, novamente aqui, qualquer coisa, a gente pode tentar colocar um número inteiro. Vamos ver o que acontece. Olha só, funciona de boa. Por quê? Número inteiro também é um número, assim como real. Então, se a gente tentar colocar, por exemplo, o valor 10 em uma variável que aceita 10,1, 2, etc., ela vai conseguir salvar esse valor normalmente. Agora, e se a gente tentar fazer o contrário? Tentar colocar um valor real em uma variável que é do tipo inteiro. Vamos ver aqui. Tantan, 10,5. Olha só, a gente tem um problema. A variável do tipo inteira, ela foi feita para armazenar apenas números inteiros, não números com casas decimais. Por isso que dá problema. Então, nesse ponto você pode até pensar, mas se a variável real ela consegue armazenar números inteiros, eu posso usar só variáveis reais daqui para frente, certo? Errado, você não pode fazer isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes que você veria em um curso de ciência da computação, por exemplo, mas o que você tem que entender é o seguinte: o tipo real ele gasta muita memória no computador, muito mais que o tipo inteiro. Então, se você começa a usar apenas variáveis do tipo real, você começa a gastar muita memória sem necessidade. Seu programa vai ficar muito pesado, vai travar seu computador, enfim. Não é uma coisa bacana. Então, sempre que você tiver certeza que o seu dado é do tipo inteiro, você use uma variável do tipo inteiro. Agora, se você sabe que vai ser um valor que você vai receber, que será do tipo de um valor em moeda, por exemplo, um peso, uma distância, enfim, qualquer coisa que você sabe que vai ter casas decimais, aí você usa o tipo real. Certo, pessoal? Para encerrar a aula de hoje, o último tipo que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, o tipo lógico, que não vai ter uma função muito bacana aqui nesse nosso programa ainda. Eu vou apenas apresentar o tipo para vocês, ele não vai ter utilidade aqui. Então a gente pode colocar aqui MMO. Esse nome é totalmente aleatório, tá? E a gente coloca aqui lógico. Esse é o tipo lógico. Esse é um tipo que é diferente de todos os outros. Esse tipo ele pode armazenar apenas o valor verdadeiro ou o valor falso. Se você não assistiu a última aula que tem no canal, eu vou deixar no card aqui em cima no vídeo um link para ela, onde você vai poder estar entendendo melhor o que é esse tipo de dado lógico. Lá eu vou estar fazendo uma descrição sobre lógica booleana, e é essa mesma lógica que é empregada nesse tipo. Então, a única coisa que eu vou estar fazendo aqui é acrescentando um campo com escreva. E vamos colocar um texto aqui bem nada a ver. Por exemplo, tem que ser algo cuja resposta seja sim ou não, verdadeiro ou falso. Então vamos colocar, por exemplo, você tem rugas. E vamos colocar aqui o leia para a nossa variável recém-criada. Aqui embaixo a gente pode colocar o escreval. Colocar aqui. Tem rugas, 2 pontos. Para executar o nosso programa, a gente pode colocar aqui. Lucas, a idade, o peso. E aqui vem a questão. Numa variável lógica, você pode ter apenas o valor verdadeiro ou falso. Então, se você tentar colocar qualquer coisa aqui que não seja verdadeiro,
a variável vai entender que você está falando que é falso. Como eu quero colocar aqui nesse caso verdadeiro, não que eu tenha rugas, é apenas um exemplo. Eu vou colocar aqui verdadeiro. Como vocês podem ver, tivemos aqui como resultado verdadeiro. Se a gente repetir o processo, colocando aqui coisas aleatórias, por exemplo, se eu colocar M, ela vai entender que é falso. Se eu colocar sim, ainda vai entender que é falso. Se eu colocar falso, ela também vai entender que é falso. Ou seja, a única forma de tornar essa variável verdadeira é escrevendo verdadeiro. Novamente, isso também é algo que está acontecendo pela simplicidade dessa linguagem. Não é essa a forma correta de você utilizar variáveis do tipo lógico. Isso é apenas um exemplo que eu quis dar para vocês de como você pode fazer a manipulação dela. Mas não é assim que a gente usa normalmente nos dias de programação. Bom, pessoal, eu acho que isso encerra a aula de hoje. A aula de hoje foi mesmo focada em tipos. E na próxima aula a gente pode dar continuidade ao que a gente teve aprendendo. Por hoje é só. Valeu, falou!